Salve nação corintiana, seja bem-vindo à TV Central do Timão, começando mais um Jornal da Central. Eu sou o Pedro Henrique e hoje trago para vocês as principais notícias do dia 3 de fevereiro de 2026 do nosso Coringão. Fica aí que eu já vou te passar as manchetes. O Corinthians terá uma semana puxada na tabela do Paulistão, tentando recuperar as 3 posições que perdeu devido ao jogo da Supercopa do Brasil, que acabou adiando o jogo da sexta rodada. CBF remarca a partida contra o Atlético Paranaense, jogo que é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Supercopa do Brasil. O jogo de domingo registrou recorde no Mané Garrincha, superando o público da seleção brasileira. Dorival detalha as dificuldades encontradas pelo Corinthians à véspera da Supercopa, comenta a respeito da busca de reforços no mercado e também traz informações sobre a projeção do Corinthians em 2026. Marcelo Paes celebra o título do Timão e comenta a diferença de trabalho em relação ao Fortaleza. O Corinthians avalia não utilizar o pet de campeão da Copa do Brasil por conflito comercial. Atletas do Arsenal marcam presença no meio da fiel torcida para apoiar as brabas na final do Mundial de Clubes da FIFA Feminina. Jogadoras do Corinthians lamentam a derrota para o time inglês na final do Mundial. No Parque São Jorge aconteceu a 9ª audiência pública do Conselho Deliberativo. Apresentação de Caio César no Corinthians, tudo sobre a reapresentação do elenco e o treino desta terça-feira. Você confere agora no Jornal da Central. Os jogadores do Arsenal e também da seleção brasileira, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, marcaram presença lá no Emirates Stadium, estádio do Arsenal, para apoiar o Coringão feminino, que disputou a final do Mundial de Clubes da FIFA contra o Arsenal feminino. Martinelli atuou pelas categorias de base do Corinthians durante 7 anos. O atleta intercalou entre futsal e futebol e depois de deixar o Parque São Jorge atuou por um tempo no Ituano antes de partir para a Inglaterra para defender a camisa dos Gunners. Já Gabriel Magalhães, ele nunca defendeu a camisa do Corinthians, mas também nunca escondeu a sua identificação com o Coringão. Ele já esteve presente aqui na Neoquímica Arena várias vezes, inclusive no meio da torcida organizada para apoiar o Timão, e também estava presente no estádio do Arsenal na final do Mundial de Clubes da FIFA para apoiar as brabas. Mas infelizmente a derrota para o Arsenal deixou um gosto amargo, o que causou uma tristeza muito evidente nas jogadoras do Corinthians que queriam trazer o título para o Parque São Jorge, mas também exaltaram ali a dedicação das atletas desde o primeiro minuto até o último minuto do jogo. Não foi fácil, foram 90 minutos, mais 30 minutos da prorrogação. E elas exaltaram também ali a fiel torcida que marcou presença, fez muito barulho, tanto na semifinal contra o Gotham, quanto na final contra o Arsenal. A Lelê, goleira do Corinthians e eleita a melhor jogadora do Timão na final do Mundial de Clubes, disse, abre aspas, cara, a sensação é meio amarga. A gente viu que dava e infelizmente o futebol é decidido no detalhe. Mas o mais importante é que a gente acreditou desde o primeiro minuto. Nosso torcedor nos apoiou e agora é cabeça boa. Se preparar para a Supercopa no domingo. Lembrando que sábado o Corinthians enfrenta o Palmeiras, mando do time rival, lá na Arena Barueri, pela Supercopa Feminina do Brasil. Vamos apoiar as brabas para trazer mais um título para o Corinthians. E o mês de fevereiro já começa agitado para o Corinthians, que perdeu 3 pontos ali na tabela de classificação do Campeonato Paulista. Isso porque o jogo entre Corinthians e Capivariano, que aconteceria no final de semana, nas rodadas que aconteceram do Campeonato Paulista, foi adiado por causa do jogo da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que o Corinthians acabou conquistando por 2-0. Lembrando que o Corinthians e Capivariano vai acontecer nesta quinta-feira e o Corinthians busca os 3 pontos para recuperar as posições que foram perdidas. O Corinthians acabou sendo ultrapassado ali pelo Guarani, que venceu por 1-0 a Ponte Preta no Derby Campineiro, a Portuguesa que venceu o Primavera por 2-1 e também o empate entre Mirassol e Novo Horizontino por 1-1, né? A Lusa chegou ali aos 9 pontos e a equipe do Mirassol chegou a 8, então o Corinthians acabou sendo ultrapassado por saldo de gols pela equipe do Mirassol, ficando agora ainda dentro da zona de classificação, mas precisando recuperar esses 3 pontos para ficar mais tranquilo para avançar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Além das alterações que aconteceram no Campeonato Paulista, haverá alteração também no calendário da CBF pelo Campeonato Brasileiro.
O Corinthians, que viaja até o Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense pela segunda rodada do torneio nacional, vai ter o seu confronto adiado do dia 18 para o dia 19. Vai ser de uma quarta para uma quinta-feira, às 7h30. O jogo vai ser lá na Liga Arena. Isso aconteceu porque a CBF foi notificado pelo Ministério Público do Paraná, solicitando ali a mudança devido à restrição no efetivo de segurança pública. Ou seja, eles precisariam mudar para que conseguisse se organizar para fazer a segurança no entorno do estádio, na organização do evento. Com isso, a data foi alterada. A Supercopa do Brasil de domingo ficou marcada por várias coisas e uma delas foi a quebra de recorde de público do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. A fiel torcida, junto com a torcida do Flamengo, colocaram no estádio 71.244 pessoas, superando até então o recorde que era da Seleção Brasileira de Futebol em 2025. Eles tinham colocado 70.027 pessoas no jogo entre Brasil e Colômbia. Anterior a isso, o recorde era também da Seleção Brasileira, mas a Olímpica, que em 2016 enfrentou a África do Sul e colocou 69.389 pessoas no estádio, e também havia superado uma marca da própria Seleção Brasileira, mas essa a profissional, não a Olímpica, em 2014 pela Copa do Mundo, Brasil e Camarões, onde havia 69.112 pessoas no estádio. Mas não foram só coisas boas que aconteceram na final da Supercopa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo. O VAR entrou em ação novamente e gerou discussão entre torcedores, comentaristas, inclusive jogadores. Memphis Depay se demonstrou muito insatisfeito com o VAR devido à anulação de seu gol. Até então foi marcado impedimento de Yuri Alberto, mas não houve replay, não houve traçado de linhas e o gol acabou sendo anulado. O holandês Evona Esportiva postou nas suas redes sociais com a seguinte legenda: quando te roubam um gol em uma final, cadê o VAR? Cadê o replay? Só que pelo fato das linhas não terem sido traçadas e nem ter tido replay do lance, isso gerou um grande incômodo que foi parar até na súmula. Rafael Klein disse que, devido ao no-break, o VAR estava inoperante desde os 7 minutos do segundo tempo, só que o no-break conseguiu segurar até os 15. Devido a uma falta de restabelecimento de energia, a partir dos 15 aos 34, ficou sem VAR a partida, retornando a partir dos 34 minutos, e aí sim houve aquele gol do Yuri Alberto ao final do jogo que também havia sido anulado, mas aí o VAR funcionou. Mas ficou esse debate, as linhas continuam sendo discutidas, não foram traçadas, e o gol do Depay não valeu. A CBF emitiu algumas notas a respeito dessa partida e dentre delas estava a definição de conduta violenta conforme a regra número 12. A conduta violenta ocorre quando um jogador usa ou tenta usar força excessiva ou brutalidade contra um adversário quando não está disputando a bola, ou contra um companheiro de equipe, um membro da comissão técnica, um membro da equipe de arbitragem, um espectador ou qualquer outra pessoa, independentemente de haver contato físico. Também se trata da conduta violenta quando um jogador não estiver disputando a bola, atingir deliberadamente um adversário ou qualquer outra pessoa na cabeça ou no rosto com a mão ou o braço, a não ser que a força empregada seja insignificante. A CBF também citou o seu livro de regras 2025-26, página 154, item 1, subitem 10. Se o jogo for paralisado e, então, reiniciado, o árbitro não pode realizar uma revisão, exceto em casos de erro de identificação ou de uma possível infração passível de expulsão por conduta violenta, cuspir, morder ou agir de forma extremamente ofensiva, insultante e ou abusiva. E após o apito final, o executivo de futebol Marcelo Paz concedeu uma entrevista exclusiva à Central do Timão, onde ele exaltou ali a comissão técnica, os jogadores, a torcida, também falou a respeito da diferença de trabalho entre o Fortaleza e o Corinthians e também falou a respeito do período em que ele estava à frente da LFU. Confere aí. Como é que foi para você, como dirigente recente chegado ao Corinthians, viver essa emoção aqui? Uma honra, é uma alegria, muito feliz por viver isso, agradecer a Deus por me dar essa oportunidade. O presidente Osmar, que me convidou para estar no Corinthians, é o grande responsável por eu estar aqui. E parabenizar, os jogadores jogaram demais, souberam duelar contra um time muito bom como é o Flamengo. Entenderam o que é que tinham que fazer para neutralizar o Flamengo e ganhar o jogo. Ganhamos o jogo com méritos, poderia ter sido mais. Gol anulado, gol polêmico anulado, Dorival estrategista.
comissão técnica especial, o staff, né? Muitas pessoas que ajudam, que têm competência. Estamos felizes por tudo isso. Você tem trabalhado bastante nos bastidores, buscando contratações. Do Alisson não deu certo, mas Pedro Milani chegou, os outros jogadores chegaram, como o Matheus Pereira, né? Como tem sido esse Gabriel Paulista, que fez um dos gols hoje, Caio César. Como tem sido esse trabalho, né? Qual a diferença do Corinthians por Fortaleza? É diferente, né? São clubes diferentes, estruturas diferentes. O trabalho de contratação é parecido, assim, a técnica de contratação, de olhar conteúdo, fazer o contato com os agentes, discutir a questão financeira, ver com o treinador qual é a necessidade. Esse trâmite é parecido, mas no Corinthians a gente trabalha com um orçamento maior, com jogadores de uma prateleira, digamos, um pouco mais acima pela questão financeira mesmo, né? E essa é uma das diferenças, né, do trabalho. Mas o que eu fiz no Fortaleza me ajudou e me credenciou muito a chegar aqui e poder fazer esse trabalho. Pra gente encerrar, você é presidente da Liga ainda? Não, acabou. Já isso, acabou. Como é que foi essa transição, aliás, para você ficar exclusivamente como executivo do Corinthians? Acho que eu cumpri meu papel lá, né? Conseguimos fazer a maior venda da história do futebol brasileiro de direito de transmissão. Democratizamos o acesso à transmissão esportiva, porque passou a ter 2 TVs abertas, Record e Globo. Vendemos para players internacionais que não tinham entrado aí no futebol brasileiro, Amazon, Google. Então é grandioso. E botamos muito dinheiro dentro dos clubes, em função dessas boas vendas. Então saio de compromisso feito, de consciência tranquila, com orgulho do que foi realizado e continuar ajudando no que for possível, mas não mais na presidência. Após o jogo, Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva. Nela, ele falou a respeito das dificuldades encontradas pelo Timão na véspera do jogo da Supercopa do Brasil. Falou também a respeito da busca por reforços no mercado e falou do planejamento do Corinthians para 2026. Dorival, aqui Vinícius Lúcio, Central do Timão, parabéns por mais uma conquista. Quando você chega no Corinthians, no dia que você foi apresentado ao elenco lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Corinthians perde para o Flamengo por 4-0 e você, no discurso pós-jogo, disse que o Corinthians seria campeão ainda e os jogadores meio que desacreditaram de você, mas depois compraram a ideia. O Corinthians foi campeão naquele Maracanã, né, naquele mesmo vestiário vocês comemoraram o título e hoje vocês comemoram o título diante desse mesmo adversário que é o Flamengo. Como que é essa reviravolta e essa confiança que você trouxe de volta para o elenco corintiano? Não, eu acho que é um trabalho em equipe, não é um trabalho solitário, não é um trabalho... É um trabalho onde todos se entregaram muito, nós temos uma equipe muito competente por trás, nós temos um grupo de analistas que já estão debruçados no nosso próximo adversário. Eu acho que isso é um fato muito importante, que nos passam subsídios a todo momento para que possamos manipular, mexer com as peças dentro dos nossos treinamentos, buscando jogadas alternativas que possam nos proporcionarem situações positivas dentro de uma partida. Nós estudamos muito toda a equipe do Flamengo, não só nessa partida, na partida anterior já havia acontecido, nós tínhamos tido a iniciativa de sermos uma equipe impressionante a todo momento, e isso o que nos levou a inibir muito as ações que a equipe adversária apresentava. Eu acho que é um momento importante do Corinthians, é um momento de uma busca por uma nova identidade, uma reafirmação em todo o processo. É isso que eu espero que aconteça daqui para frente, que não fiquemos parados nas comemorações dessas 2 conquistas, mas, acima de tudo, nos mexendo a todo momento para que possamos reencontrar aí a melhor condição possível e façamos de 2026 um ano muito importante para a reestruturação completa da equipe, naturalmente torcendo também pela recomposição do clube. Na última segunda-feira, os conselheiros se reuniram lá no Parque São Jorge para a 9ª audiência da reforma estatutária, onde foi discutida a profissionalização da gestão e também questões da diretoria do Corinthians. Quem traz mais informações para a gente é Henrique Vigliotti. Fala, galera da Central do Timão, estamos aqui direto do CT Dr. Joaquim Grava para falar um pouquinho de campo e bola, mas também para falar do que aconteceu ontem no Parque São Jorge. Ontem foi a 9ª audiência pública de reforma do Estatuto do Corinthians, onde ficou confirmado os detalhes sobre quando serão as novas reuniões e que a reunião considerada de data extra, 11ª, será fechada apenas para o Conselho Deliberativo. Vai lembrar que ontem a pauta foi diretoria financeira,
também diretoria de modo geral executiva, e os pedidos são de profissionalização e pagamento aos diretores estatutários também, desde que eles abdiquem de qualquer outra atividade profissional para trabalhar no Corinthians. Esse foi o boletim lá direto do Parque São Jorge para a Central do Timão. Caio César foi oficialmente apresentado pelo Corinthians no CT Joaquim Grava. Ele participou do jogo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil e deu já assistência para o Yuri Alberto, levantando o título. Afirmou também que foi procurado antes pelo Corinthians, só não veio devido ao transfer ban. E Vigliotti também acompanhou o treino do Corinthians no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, trazendo mais informações sobre a preparação do Corinthians para o jogo de quinta-feira contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista. Fala, galera da Central do Timão, direto aqui do CT Dr. Joaquim Grava, em Vigliotti, para trazer para vocês que foi um resumo desse dia aqui que pudemos acompanhar. Coletiva de Caio César, também treino aberto e informações. Vamos lá, primeiramente treino aberto, a gente pôde acompanhar a atividade onde Memphis Depay e Yuri Alberto não estiveram presentes. Memphis regenerativo, parte interna do CT Dr. Joaquim Grava, enquanto Yuri Alberto ainda se recupera também da questão da virose que o debilitou para a partida já diante do Flamengo. Agora, Caio César, ele já jogou, já foi campeão, mas hoje foi apresentado oficialmente à imprensa, falou das histórias que passou no futebol, falou também um pouquinho das experiências que teve na Europa e também na Arábia Saudita. Confere um pouquinho do que falou Caio César, o novo ponta, a camisa 37 do Timão. Caio, você trabalhou com grandes treinadores na sua carreira, com Jorge Jesus, com Simone Inzaghi, entre outros que passaram nos clubes que você passou na Europa e também aqui no Brasil. Então eu queria tratar aqui o quanto trabalhar com esses grandes nomes te torna um jogador mais pronto para vestir a camisa do Corinthians, mesmo com a pouca idade que você tem. Apesar da pouca idade, já trabalhei com grandes treinadores, né? Treinadores que me ajudou bastante, desde Portugal até o Al Hilal, né? Jorge Jesus, o Rui Borges, que hoje está no Sporting, o Inzaghi, foram treinadores que me ajudaram muito, né? Me ajudaram muito. Então, foi treinadores que eu pude pegar bastante informação, né? Apesar da pouca idade, já pude pegar informação de jogadores já nomeados no futebol. Então, eu acho que eu já chego com uma boa bagagem para poder vestir essa camisa. E, com certeza, ter trabalhado com eles me deixou mais preparado para poder vestir a camisa do Corinthians hoje. Bom, depois você fala do Caio César, a gente foi apurar informações. Mercado da bola, Anrileri. Otimismo por renovação, Kaique, ponta do Bahia, descartado. Essas são as informações apuradas aqui direto do CT Dr. Joaquim Grava. Vem com a gente na Central do Timão. E essas foram as principais notícias do Corinthians nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Você pode acompanhar muito mais notícias e ficar muito mais informado sobre o Coringão no site centraldotimão.com.br. Siga nas redes sociais também, @Central do Timão, e se inscreve aqui na TV Central do Timão no YouTube. Ative o sininho para você não perder nada, certo? Estamos também no Sportnet de segunda a sexta-feira e você pode ficar antenado por lá em tudo o que acontece no Corinthians. Vamos agradecer aqui também aos nossos apoiadores: Camarote Fiel Torcedor, Camarote Galeria SSP, Hub Fiel, Coworking Fiel, Tour Casa do Povo, Tour Raízes Alvinegras, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial e Boa Viagem Brasil. Amanhã estamos de volta aqui na minha, na sua, na nossa TV Central do Timão para muito mais notícias. Espero você e vai Corinthians!